Fala, torcedor alvinegro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo carregado de notícias, emoção e aquela energia que só a torcida mais apaixonada do mundo tem. Hoje o dia foi uma loucura, no melhor sentido da palavra. Se você piscou, perdeu o gol do Botafogo. Se você foi pegar uma água, perdeu classificação na copinha. E se você não ficou ligado no celular, pode ter perdido a mais nova especulação de mercado que promete agitar a zaga do Glorioso. Hoje nós temos um prato cheio, uma verdadeira feijoada completa de notícias do nosso fogão. Nós vamos falar sobre essa estreia iluminada no Campeonato Carioca de 2026, onde a garotada, misturada com algumas peças do elenco principal, mostrou serviço contra a Portuguesa. Teve polêmica de arbitragem? Teve. Teve lei do ex ao contrário? Teve também. E teve golaço de fora da área para fechar o caixão. Mas não é só isso. Enquanto a bola rolava no Rio, em São Paulo acontecia um milagre. O Botafogo, com um time remendado, o reserva do reserva, aplicou uma goleada histórica na Copinha contra o Juventude. É a força da nossa base, é o DNA de General Severiano pulsando forte. E claro, o chefe, John Textor, não deixou passar batido e mandou o recado dele. E para você que gosta de mercado da bola, segura essa. Tem zagueiro vindo de Portugal? O Botafogo sinalizou uma proposta e eu vou te contar quem é a peça que pode chegar para substituir o David Ricardo. Além disso, vamos ouvir as primeiras palavras do Italo, que já está treinando com o técnico Martim Anselmi e fez uma declaração que vai arrepiar qualquer botafoguense. Então, meu amigo, minha amiga, já vai deixando aquele like maroto no vídeo. O like é de graça, ajuda demais o canal a crescer e mostra para o YouTube que a torcida do Botafogo domina essa plataforma. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Clica no botão vermelho, ativa o sininho, porque 2026 promete ser o ano e você não vai querer perder nenhum detalhe dessa jornada. Bora para as notícias! Vamos começar falando do que aconteceu dentro das quatro linhas, aqui no Rio de Janeiro. A estreia do Cariocão 2026. O palco foi o Estádio Luso-Brasileiro e o adversário, a Portuguesa. O cenário era interessante. O Botafogo entrou em campo com a base da equipe sub-20, aquela mesma base que vem brilhando, mas com um reforço de peso no gol, o Raul, e a promessa de que alguns jogadores do elenco principal entrariam no segundo tempo para ganhar rodagem. E olha, quem foi ao estádio ou assistiu pela TV não se arrependeu. O placar final de 2-0 foi justo, mas poderia ter sido mais elástico se não fosse mais uma vez a arbitragem. O Glorioso venceu, convenceu e assumiu a vice-liderança do Grupo B, ficando atrás do Nova Iguaçu apenas no saldo de gols. Mas vamos detalhar esse jogo, porque teve muita coisa boa para analisar. A garotada, comandada pelo Rodrigo Belão, não sentiu o peso da estreia. Pelo contrário, parecia que estavam jogando uma pelada de fim de ano, tamanha a leveza e a personalidade. O primeiro tempo foi um monólogo alvinegro. O Botafogo dominou as ações, criou chances e mostrou um repertório ofensivo muito interessante. E aqui precisamos abrir um parênteses gigante para falar da arbitragem. Aos 19 minutos, tivemos um lance que, sinceramente, é difícil de engolir. Escanteio cobrado da esquerda, o Justino cabeceou para o meio da área e o Danilo, oportunista, escorou para o fundo da rede. Gol, certo? Errado. O bandeirinha Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, que ostenta o escudo da FIFA no peito, levantou a bandeira dizendo que a bola fez a curva por fora no momento da cobrança do escanteio. Agora, eu pergunto a vocês viram o replay? Pelas imagens da transmissão, não pareceu nem de longe que essa bola saiu. Foi um lance ajustado, claro, mas anular um gol legítimo por uma suposição de curva por fora é complicadíssimo. E o VAR? O VAR, que deveria ser a ferramenta de justiça, ficou em silêncio, não interviu. Gol anulado, um absurdo que poderia ter complicado a partida. Mas que felizmente não abalou o psicológico da nossa garotada. O time continuou em cima. 3 minutos depois desse erro grosseiro, o Marquinhos soltou uma bomba de fora da área. E quem estava lá para defender? Douglas Borges. Lembram dele? Ex-goleiro do Fogão. Ele fez uma defesaça, espalmando para a linha de fundo. A lei do ex quase funcionou para o lado de lá, impedindo o nosso gol. No fim do primeiro tempo, Bernardo Valim, outra joia que a gente precisa ficar de olho, também finalizou com perigo. A Portuguesa só assustou mesmo aos 44 minutos, num lance que também foi invalidado por impedimento. Ou seja, o 0-0 no intervalo foi mentiroso. O Botafogo merecia muito mais.
Veio o segundo tempo e a justiça começou a ser feita logo aos 5 minutos. Felipe Januário, liso, partiu para cima e foi derrubado dentro da área pelo Anderson Rosa. Pênalti claríssimo. Na cobrança, Caio Valle mostrou uma frieza de veterano. Bateu rasteiro por baixo do Douglas Borges, que até acertou o canto, mas não achou nada. 1-0 Botafogo. A explosão da torcida no luso-brasileiro foi imediata. Com a vantagem, o Botafogo continuou pressionando. Arthur Isaac quase ampliou com um chutaço de fora da área. E aí, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, começou a entrar a cavalaria. O planejamento da comissão técnica funcionou perfeitamente. Matheus Martins e Jordan Barreira foram para o jogo, seguidos depois por Mateu Ponte e Newton. A ideia era dar ritmo de jogo para esses atletas do elenco principal, já visando a temporada pesada que teremos pela frente. Curiosamente, depois dessas substituições, a Portuguesa cresceu no jogo. Talvez pelo desentrosamento momentâneo dessa mistura de base com o profissional, o time da Ilha do Governador partiu para o ataque. E foi aí que brilhou a estrela do goleiro Raul. O paredão alvinegro fez 3 defesas em sequência, coisa de cinema. 2 delas em chutes venenosos do Welber. Raul garantiu o resultado lá atrás quando o time oscilou. O jogo ficou aberto, armado para o contra-ataque. O Botafogo teve chances de matar a partida antes, mas pecou no último passe. A Portuguesa quase empatou aos 43 numa cabeçada do Welber, sem goleiro, que foi para fora. Sorte de campeão? Competência? Um pouco de tudo, mas o futebol reserva o melhor para o final. Já nos acréscimos, quando o juiz já olhava para o relógio, Lucas Camilo recebeu a bola na intermediária. O garoto olhou para o gol, armou o chute e soltou um canudo de muito longe. A bola foi forte, mas vamos ser sinceros, o Douglas Borges deu uma colaborada monstra, aceitou o chute. A bola passou e morreu no fundo da rede. 2-0. Festa completa, caixão fechado e 3 pontos na conta. Uma estreia sólida, mostrando que a nossa base é fortíssima e que temos peças de reposição interessantes para o longo do ano. Agora, meus amigos, se a vitória no Carioca já foi boa, o que aconteceu na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi simplesmente épico. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso aqui, porque mostra a grandeza do que está sendo construído no Botafogo. O time sub-20 titular estava no Rio para jogar o Carioca. O técnico do sub-20, Rodrigo Belão, estava no Rio. Então, quem jogou a Copa? O time reserva. Ou melhor, o time alternativo do alternativo, com apenas 3 jogadores no banco de reservas. É isso mesmo que você ouviu, uma situação de emergência, uma logística insana. O jogo era contra o Juventude, em Taubaté, pela 3ª fase da Copinha. Mata-mata, valia vaga nas oitavas. O Juventude com o time completo, descansado. O Botafogo com um time remendado, desgastado e sem opções de troca. O cenário perfeito para uma eliminação honrosa, certo? Errado. Aqui é Botafogo, meu irmão. A camisa pesa, e pesa muito. O que vimos no estádio Joaquinzão foi um show de superação. O Glorioso goleou, atropelou o Juventude por 4-1. Vocês têm noção do tamanho disso? O técnico Rodrigo Aragonés, que assumiu essa missão, montou um time de guerreiros. No primeiro tempo, Bruno França abriu o placar. O Juventude até empatou com Scatolin num lance duvidoso de impedimento, mas o Fogão não se abalou. E na etapa final, o preparo físico e mental dessa molecada falou mais alto. Matheus Fortunato, com categoria, marcou de pênalti e colocou o Bota na frente de novo. Samuel Alves ampliou para 3-1. E para fechar a conta com chave de ouro, Ivan Molina fez o 4º gol. 4-1, goleada, classificação garantida para as oitavas de final. Agora o Botafogo vai enfrentar o Itaquaquecetuba na próxima fase. E olha, depois dessa demonstração de força, quem vai duvidar desses garotos? Eles provaram que o elenco é profundo, que a formação de atletas em General Severiano está sendo feita com excelência. Não importa se é o titular, o reserva ou o sub-17 jogando no sub-20. A mentalidade vencedora está implantada. E quem ficou maluco com tudo isso foi o nosso boss, John Textor. O acionista majoritário da SAF não perdeu tempo e foi para o Instagram exaltar esse dia mágico. Ele postou uma foto da comemoração e escreveu: "Muito orgulhoso pela ótima vitória da nossa garotada na estreia do Carioca. Parabéns a todos." Textor sabe que o futuro sustentável do clube passa por esses garotos. Ver o dono do clube engajado, acompanhando e vibrando com a base e com a estreia no estadual, mostra que estamos todos no mesmo barco, remando na mesma direção. E essa conexão entre base, profissional e diretoria fica ainda mais evidente quando olhamos para as contratações.
Vamos falar agora de um reforço que já chegou, já vestiu a camisa e já está treinando. Estou falando do zagueiro Ítalo. O garoto de 21 anos, que veio do Toronto FC da MLS, deu sua primeira entrevista à Botafogo TV, e as palavras dele foram música para os nossos ouvidos. Ítalo não escondeu a felicidade. Ele disse: "Fiquei muito feliz desde quando apareceu a primeira notícia. Queria voltar para o Brasil, queria buscar algo novo e com um clube dessa grandeza, era tudo o que eu precisava." Olha a mentalidade. Ele reconhece a grandeza do Botafogo, ele sabe onde está pisando. E tem mais, ele revelou que mesmo lá no Canadá, no frio de Toronto, ele acompanhava o fogão. Ele disse que via as noites de Libertadores, a festa linda da torcida no Newton Santos e os jogos de domingo no Brasileirão. Isso é fundamental. O jogador já chega identificado, já chega sabendo o que a torcida espera. Ele disse que está ansioso para ter contato com a gente, com a torcida alvinegra. E o mais importante, Ítalo já está treinando no time titular e ganhando espaço com o técnico Martim Anselmi. Sim, ele já está sendo observado de perto pelo nosso comandante. Com 21 anos, ele tem vigor físico, tem experiência internacional e chega com fome de títulos. Ele finalizou dizendo: "Espero buscar coisas grandes esse ano, muitos títulos, se Deus quiser." É esse espírito que a gente quer. Mas o Botafogo não para. O mercado da bola continua quente e a diretoria sabe que precisa reforçar ainda mais o sistema defensivo, principalmente após a saída do David Ricardo para o Dynamo Moscou. A gente sabe que zaga é um setor que não pode ter brecha, e a informação que chega agora, trazida pelo xará Felipe Silva, do canal Fala a Fonte da ESPN e repercutida pelo Fogão Net, é quente. O Botafogo sinalizou com uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Felipe Silva. Quem é ele? Vamos à ficha técnica. Felipe Silva tem 23 anos, é canhoto, o que é muito valioso para a saída de bola, e pertence ao Porto de Portugal. Ele foi revelado pelo Avaí, onde se destacou antes de ir para a Europa. Lá em Portugal, ele atuou pelo Gil Vicente por 2 temporadas, e desde julho de 2025 está no Porto B, onde fez 15 jogos. É um zagueiro jovem, com rodagem europeia, boa estatura e que se encaixa no perfil de contratações da SAF. Jovens com potencial de revenda e qualidade técnica. A negociação está em andamento. O modelo proposto é empréstimo, provavelmente com opção de compra, o que é um negócio de baixo risco para o Botafogo. A gente traz, Avalia, se ele rendeu o esperado, a gente compra. Se não, devolve. É gestão inteligente. Ainda não está fechado, mas o fato de haver negociações em andamento mostra que o scout do Botafogo está trabalhando 24 horas por dia. A gente precisava dessa reposição. A saída do David Ricardo deixou uma lacuna e o Ítalo chegou, mas precisamos de elenco. Temporada é longa, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, não dá para brincar. Felipe Silva pode ser essa peça que compõe o grupo e briga por titularidade. E tem um detalhe interessante nessa busca por zagueiros. O Botafogo está olhando para o mercado de oportunidades. Jogadores que estão na Europa, às vezes na equipe B de grandes clubes, mas que querem voltar ao Brasil para ter vitrine. O Botafogo hoje é a maior vitrine da América do Sul. Quem joga aqui vai para a seleção, vai para a Europa, em clubes maiores. O projeto atrai. E se o Felipe Silva vier, chega para somar num setor que será muito exigido. Agora eu quero que você pare e analise o cenário macro. Olha o dia que tivemos. Estreia com vitória no Carioca usando a base. Goleada na Copinha com o time C. Reforço Ítalo falando em títulos e grandeza. Negociação por outro zagueiro europeu, Felipe Silva, em andamento. O dono do clube vibrando nas redes sociais. Isso mostra a saúde do Botafogo. Isso mostra que 2026 começa com um astral lá em cima. Não estamos falando de um clube que está desesperado, contratando qualquer um. Estamos falando de planejamento. A vitória sobre a Portuguesa e a goleada sobre o Juventude são a prova de que a engrenagem está funcionando em todos os níveis, do sub-20 ao profissional. E quando a engrenagem roda lisa, meu amigo, os títulos são consequência. Eu quero saber a sua opinião agora. É hora da resenha nos comentários. O que você achou da atuação da garotada no Carioca? Esse gol anulado do Danilo te preocupou em relação à arbitragem para o resto do ano? E sobre o Felipe Silva, do Porto, acha que é uma boa aposta para a zaga? E essa goleada na Copinha, te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, quero ver a torcida engajada.
Não esquece, o próximo jogo do Botafogo no Carioca é domingo, dia 18, contra o Sampaio Corrêa em Saquarema, novamente com a garotada. O time principal deve estrear na terceira rodada, quarta-feira, dia 21, no nosso templo, o Newton Santos. Já marca na agenda. Se você gostou desse vídeo, esmaga o botão do like, compartilha esse vídeo no grupo da família, no grupo do futebol, manda para aquele amigo que ainda não sabe da goleada na copinha. Vamos fazer a palavra do Botafogo chegar em todo lugar. Se inscreve no canal para não perder nada. Aqui a gente respira Botafogo 24 horas por dia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. 2026 é tudo nosso. Fiquem com Deus e até a próxima. Saudações alvinegras. Fui!